católico mais recentemente. Isso, para mim, pesa muito a favor dele. É alguém que entende a guerra cultural, que não acena para a seita ambientalista, pró-vida, condena o aborto, mas ele tem uma pegada mais populista na economia. Ele está preocupado com resultados concretos para a classe média baixa. Ele veio disso. Ele era aquilo que se chama White Trailer Trashers, né? O filme que a Netflix produziu a partir do seu livro, que virou um best-seller, Hillbilly Elegy, né? É um filme muito bonito, muito comovente. Eu vi recentemente. E conta isso. Filho de viciado em heroína, num ambiente de muita pobreza, meritocracia tirou ele e colocou ele no rumo certo. Ele se formou com summa cum laude em Yale Law School, virou senador muito jovem e vai ser o segundo vice-presidente mais jovem da história se for eleita a chapa dele, com Trump. Então, meu amigo, não é para qualquer um. É um cara inteligentíssimo. Vai ser um massacre o debate dele com a Kamala Harris, mas gera alguma desconfiança. Por quê? Porque ele se mostrou um pouco vira-casaca em algumas coisas. Eu não vejo necessariamente isso como um grave defeito. O David Sachs, que tem apoiado bastante o Trump, escreveu aqui: quando as torres gêmeas caíram, ele foi lá e se alistou imediatamente nos Marine Corps e foi lutar, foi servir como jornalista de guerra e ajudar lá contra os inimigos. Depois, ele começou a acreditar que todas as guerras que os Estados Unidos lutavam eram, às vezes, equivocadas, algumas delas. Não tinha sentido. Então, ele passou a se tornar um crítico, por exemplo, da postura do governo Biden em relação ao Zelensky na Ucrânia. Mas ele é muito a favor de Israel. Então, ele está fazendo escolhas seletivas com o que ele acha que faz sentido. Você pode até falar, eu acho que ele está errado em relação à Ucrânia. Tudo bem, é um bom debate. Mas não torna ele um vira-casaca falso, oco. Ele já xingou o Trump. Em 2016, vários conservadores olharam para o Trump com muita desconfiança. O Ben Shapiro é um deles. Aliás, o Ben Shapiro mostra como que houve uma radicalização do Partido Democrata, inclusive da base mainstream, da Nancy Pelosi, Joe Biden e companhia, Jack Schumer, que tiveram que acender velas demais para a militância lunática mais jovem. Então, o Ben Shapiro era never Trumper em 2016 e votou nulo. Em 2020, ele votou no Trump. Hoje, ele financia a campanha do Trump. O Elon Musk é um ótimo exemplo. O Elon Musk é um ótimo exemplo disso. Era um libertário mais aliado aos democratas do que aos republicanos. Ele fala, eu estou no mesmo lugar há 20 anos. Os democratas foram lá para a extrema esquerda. Eu agora estou financiando com 45 milhões de dólares por mês, né, a campanha do Trump. E mais do que o dinheiro, o que ele empresta de credibilidade atraindo outros doadores, bilionários, elite e a plataforma X, que você bota hoje hashtag MAGA, ele já bota automaticamente o Trump e a Estátua da Liberdade. A campanha de Biden planeja rotular o companheiro de chapa de Trump como um extremista. O Biden falou um clone do Trump. Bom sinal. Se eles não estão gostando, é sinal que é bom. Em termos de voto, eu escrevi também uma análise sobre essa escolha do vice. Eu não acho que ganha tanto em termos de voto. Eu acho até que a escolha dele mostra que o Trump está muito confiante na vitória. Ele está pensando no legado do governo. Então ele pegou uma nova liderança jovem em quem ele confia. Ele acredita, ele gosta do J.D. Vance. Agora, talvez ganhe votos ali no Rusty Belt, no cinturão da ferrugem, Michigan, Pensilvânia ali, porque ele se comunica muito bem com esse povo. Ele vem disso, né? De Ohio, a industrialização decadente. Então ele fala com uma classe média baixa americana, que é um quadro importante do eleitorado, sem dúvida. Então agrega, sim. E o Elon Musk gostou, chamou de decisão excelente, e o Elon Musk é nosso herói sem capa, a gente gosta, a gente confia. Como eu disse, doando 45 milhões de dólares por mês, né? Então, vamos nessa. Vamos com a chapa Trump-Vance, que precisa trocar só 2 letrinhas do Trump-Pence, né? Mas há um upgrade na minha visão. Porque enfim, o Mike Pence foi escolhido ali por uma necessidade de acalmar o público evangélico que desconfiava muito de quem era o Trump, que é um cara meio fanfarrão e você não está escolhendo ele para ser o seu pastor moral, o seu reverendo. Para isso tem outras lideranças, né, religiosas. O Trump tem que ser um bom gestor. E ele foi. E ele entregou bons resultados. Ele entregou resultados tão bons que, no fundo, eu acho que o Biden ainda vai votar nele. Eu não estou de sacanagem. Olha o Biden aqui num ato falho, quase falando Make America Great Again. So tonight, I'm asking every American to recommit. To make America, think about it. Eu adoro o think about it. Think about it quando ele se enrolou todo. Entendeu? Então, veja, é que ele se enrolou todo, está todo estrupiado. O Ben Shapiro comentou sobre a conclusão da Convenção Nacional do Partido Republicano, um baita evento, não dá para negar, bela produção,
né? Altíssimo nível, num clima de euforia, com muitas celebridades, shows, e o partido unido. E nesse momento interessantíssimo, digamos assim, né? Em que essa figura icônica, o Hulk Hogan, tá aqui, tinha esquecido o nome, né? O Hulk Hogan, né? Rasgando a camisa. Os Estados Unidos despertam um certo desprezo numa elite snob, cheia de soberba, né? Tipo um Barroso da vida, pessoal de Sorbonne. Eu sou Paris, eu amo Paris. Né? Aí eles olham para os Estados Unidos com desprezo. Olha como eles são broncos, pouco refinados. Né? Eles odeiam o que a América representa. Eu não. Eu gosto. Eu gosto e entrega, acima de tudo, resultado. Liberdade, segurança, prosperidade, tudo aquilo que Paris tem muita dificuldade de entregar, por isso que é décadence avec élégance. Né? Muito refino e muito muçulmano, muita economia capenga, jovens desempregados e por aí vai. Meus amigos, o contraste nunca esteve tão óbvio. Trump levou um tiro de fuzil, levantou, gritou, lutem, 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 USA, com sangue escorrendo da orelha. O Biden cai sozinho da bicicleta, cai sozinho da escada e por aí vai. Aí agora apareceu com o Covid. E deram um tom de seriedade a isso que eu tive um déjà vu. Falei, peraí, a gente está em 2020? Rapaz, achei que esse troço de Covid tinha acabado, ninguém me fala nisso. De vez em quando aparece um ou outro amalucado de máscara, né? Os mesmos que reclamam que o Trump exagerou de colocar um curativo na orelha que quase foi arrancada. E usa 30 máscaras no rosto, né? São os que estão dizendo que o Trump exagerou. Mas eu tive um déjà vu. Falei, caramba, o que aconteceu? Pandemia, sério? Covid? Aí eu me toquei, né? Claro, estão produzindo uma narrativa, e acreditem se quiser, ela já foi usada por gente na MSNBC, ela foi usada, que são equivalências falsas. São dois idosos que passaram por coisas muito ameaçadoras, tipo um tiro de fuzil e o Covid, e sobreviveram a esses desafios. E isso demonstra a força de ambos. Eu vi essa análise tirada da bunda, tipo o Guga faz, né? Oi, Guga. Tipo o Guga faz na Globo News. Então tá aqui a imagem. Tá aqui a imagem atualizada. O Biden com a bandeira trans, fazendo yeah! Venci o Covid. Boa sorte com essa estratégia e cuidado com o médico da Covid. Porque se for a Hillary Clinton, parece que o remédio sugerido é a eutanásia. Então, toma cuidado. O Biden não deve tomar mais um cafezinho oferecido pela Kamala Harris, né? Vamos combinar. E, como eu mostrei o Babylon Bee, que para mim é o melhor site de humor dos Estados Unidos, talvez, né? Dois. Mas essa piada quase não tem graça. Porque a gente lembra também de suspeitas de fraude eleitoral aqui nos Estados Unidos. O presidente mais popular da história americana, com 80 milhões de votos, muitos deles por correio, está sendo inundado com pedidos de renúncia da candidatura. É estranho, né? No mínimo, estranho. O cara é ultra popular e todo mundo quer que ele saia no Partido Democrata. Imagina se ele foi eleito com 80 milhões de votos. Mas é assim que a Globo News lida com o atentado a Trump. Agora são 8 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Você vai ver logo mais no Jornal Nacional. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram um candidato do Partido Republicano colocando a mão na orelha e depois se abaixando no palco. Agentes do serviço secreto que fazem a segurança de Trump correm até ele. E as pessoas que estão perto começam a gritar. Trump foi retirado do local e as imagens mostram aí o que parece ser sangue também no rosto dele. Eu fiquei na dúvida se brotou ketchup, se ele tinha instalado na orelha, talvez, alguma coisa para cuspir ketchup. Vamos chamar o Janones como especialista, ou aquele sujeito que a Globo News chamou para falar que foi encenação, né? Um sujeito ligado ao Foro de São Paulo, defensor do Maduro. Essa é a Globo News. Depois cai 38% da audiência, dá traço e não entende por quê, né? E aí fica ouvindo as análises do Guga Chakra. Oi, Guga. Escreveu o seguinte: Trump, divino ou despótico? Após sobreviver ao atentado, Trump se tornou figura messiânica para os súditos. Para os opositores, ele, Guga incluído, é o apocalipse para a democracia. Vamos lembrar que o Guga já falou que o Trump era mau e que o Biden ia trazer tranquilidade para o mundo. Tudo bem que veio a saída trabalhada do Afeganistão, o Talibã pegou de volta o país, o Putin invadiu a Ucrânia toda, estão em guerra até agora, com milhares de mortos, o Hamas matou 1.500 israelenses, está tendo uma guerra até agora por conta disso. Ele errou um pouquinho a análise, mas o Trump é do mal.
E ele está incomodado que os trumpistas estão dando um tom messiânico depois que o cara virou na hora para falar de um gráfico e graças a essa mudança de segundos, milésimos de segundos de curso da cabeça dele, ele está vivo. O Guga está incomodado com o tom messiânico, né? Ele acha isso muito decadente, muito pouco científico. Imagina a reverência que a mídia, os jornalistas sempre tiveram e demonstraram com Obama. O Obama era Deus no céu, e eles não ligam muito para esse Deus, que eles não acreditam, e o Obama na Terra, esse sim, figura divina. Imagina, né? Então é a esquerda fazendo o que sempre faz, atacando os adversários de frente para um espelho. Uma análise infinitamente mais sofisticada, não dá nem para comparar, né? Enfim. Não dá para comparar o Guga com o Flávio Gordon, mas a do Flávio Gordon, ele mostra sim que há um caráter messiânico e que não é novo isso nos Estados Unidos. Do nevoeiro de Washington à orelha de Trump, a ideia de providência na história americana. O nevoeiro do Washington não fosse aquele dia estar com fog, provavelmente os Estados Unidos podiam ter perdido a guerra de independência. Então, meus amigos, são coisas muito bizarras. Você pode ter muita fé na coincidência, ou você pode achar que tem alguma razão maior. Muitos dos eventos concernentes ao processo de independência americana revelam o poder da concepção religiosa e da crença na intervenção da providência divina na história. Isso é um legado judaico. A linguagem do judaísmo se tornou a linguagem central da metafísica americana, o pano de fundo implícito para uma visão americana especial da natureza, da história e do destino da humanidade. De novo, o Guga não precisa acreditar em nada disso, ele é mais sofisticado, assim como o Barroso. Ele só acredita nas seitas progressistas. Tirando isso, tudo ele acha brega e coisa de gente pouco refinada e inteligente. E ele pode se dar o luxo de sinalizar falsas virtudes e fazer análise de merda da Quinta Avenida em Nova York, do apartamento talvez do papai, né? Porque ele habita essa bolha progressista que nunca é cobrada por suas análises equivocadas, por suas previsões estúpidas. Não há outra palavra. E por falar no Guga, essa vai ser a ponte que eu vou pegar com o tema do dia do Brasil, que é o Tachad. Antes disso, já avisando de antemão, se você quiser fugir, pelo menos com o seu dinheiro do Brasil, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Eu adoraria ter feito a remessa do meu dinheiro, que não é pouco, da minha poupança, que está confiscada no Brasil pelo Alexandre de Moraes, lá atrás, há 1 ano e meio. E eu teria me dado bem. O Alexandre não deixou.